Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. Mas antes de começar a entrevista, eu preciso falar que essa entrevista está sendo patrocinada pela Polate Distribuidora, o maior atacado de materiais de construção aqui da região dos Lagos. Então, se você tem CNPJ, quer reabastecer sua loja de materiais de construção, quer reformar o seu salão, quer construir sua padaria, não importa. Vem para a Polate, porque precinho para PJ, só com P de Polate. Gente, hoje eu tô com uma pessoa que ele é muito conhecido aqui na cidade de Araruama. Eu acredito que quem nunca ouviu falar no nome de Luiz da Saúde? E ele está aqui comigo hoje. Hoje ele é presidente do sindicato, né, dos servidores de Araruama. Isso. E vai me contar um pouco da história dele, como ele chegou até aqui, como ficou conhecido como Luiz da Saúde. Luiz, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Né? Você foi uma indicação, como é o nome dele? O Vinícius de Praia Seca, né? O repórter maluco. Ele Brian. O Brian. O Brian. Ele te indicou. E quando chegou aqui, a gente já se conhecia, né? Você me conhecia a família. E me conta um pouco mais sobre você, assim. Me conta como que surge, né? Tá bom, O vamos lá. Luiz da Saúde, Primeiramente, né? agradecer, né, ao podcast Quem Pode, Pode, né? E agradecer a você, a Luciana, toda a sua equipe, né, Obrigada. que está aqui presente conosco. Agradecer também ao Vinícius, né, o repórter maluco Brian, por ter feito essa indicação. Vou começar então. Eu cheguei na cidade em 99, né? Ah, você não é de Araruama? Não, eu sou carioca, sou natural da cidade do Rio de Janeiro e vim para a cidade em 1999. Em 99 mesmo surgiu um concurso público, né? Na época o prefeito era o Meira. Mas você veio pra cá por quê? Já conhecia Araruama? Não, Buscando uma qualidade de vida eu melhor? tinha, eu tinha 2 terrenos aqui próximos, em Saquarema, na verdade, e eu resolvi mudar minha vida, né? Aquela vida Qualidade de agitada do vida, Rio de né? Janeiro e vir para a região dos Lagos. E isso aconteceu em 99. Na verdade, 99 eu não viria inicialmente para morar, só para Veraneio. veraneio, mas eu antecipei então minha vinda para início de 99. A previsão era só para dezembro, janeiro de 2000. E com isso eu cheguei aqui, tinha um concurso, eu vi que abriu um concurso, prestei o concurso, passei em 17º lugar, se eu não me engano. Pra quê? Para assistente administrativo, Na prefeitura? na prefeitura de Araruama, isso. Fiz também para Cabo Frio, passei nas duas e optei por Araruama ser o local da minha residência, né? Então ficava muito mais fácil, uma cidade que tem um acesso fácil, um trânsito bom, né? Então a gente sai de casa Tranquilo, né? rapidinho, ou sai a pé, ou sai de carro, chega rápido, né? Então optei por Araruama, achando que seria o melhor, e realmente foi, né? Araruama é uma cidade muito gostosa, e eu sou muito grato pela forma como eu fui recebido pelos araruamenses natos, né? Eu sou araruamense também, eu tenho um título de cidadão araruamense, né? Então, mas pelo aqueles que nasceram realmente na nossa cidade, né? Eu já chamo de nossa já há muitos anos, por sinal. Então, assim começou a minha vida pública. Eu vim da iniciativa privada no Rio de Janeiro e me tornei servidor público através desse concurso de 99. Tomei posse em 3 de janeiro de 2002. E aí iniciei na Secretaria de Saúde, né? E é um local onde a gente pode ajudar muitas pessoas, né? Fazer um bom Que até então o trabalho. prefeito era Meira. Não, quando eu entrei, não. Aí já não era mais Meira, era Francisco Ribeiro que estava assumindo seu primeiro mandato, né? Foi quando eu tomei posse, dia 3 de janeiro de 2002. Infelizmente, o prefeito Meira não chamou todos os aprovados na ordem correta, né? E aí eu fui ficando para trás e acabou que em 3 de janeiro de 2002 eu assumi, já com o prefeito Francisco Ribeiro, e optei pela Secretaria de Saúde para iniciar o meu trabalho. Você tinha opção de escolha? Eu tive a opção de Secretaria de Agricultura, Fazenda e Saúde. E eu optei pela Saúde, por ser um local que eu achei, que na época eu achei que seria o melhor para desenvolver um bom trabalho junto à população, né? Ao Mas você já cidadão, chegou, ao você contribuinte. entrou como o quê na Secretaria de Saúde? Assistente administrativo. Assistente Eu entrei administrativo. pela porta da frente, não entrei pela É. janela. Né? Nada contra, né? Mas eu prestei um concurso e assumi a minha vaga, né? E Como por- determina a nossa Constituição. E por lá ficou quanto tempo? Fiquei na saúde um bom tempo, depois saí por umas questões ideológicas, né? O prefeito, à época, como eu falei, eu não concordava com algumas coisas, e aconteceram divergências, e aí eu fui retirado, sem ter direito à escolha,
da saúde foi encaminhado para a educação. E lá permaneci um tempo, depois retornei para a saúde e hoje, né, hoje não, mas há um tempo atrás, eu voltei para a educação e atualmente estou à frente do Sindicato dos Servidores. E você, no caso do tempo que você veio do Rio, né? Você chegou aqui em 99, então de 2002 até... Prestei o concurso em 99, fiquei 99, 2000, 2001, Aí né, você com outras entrou em atividades. 2002. Em 2002 eu tomei posse. Aí você ficou na prefeitura há quanto tempo? Eu estou até hoje na prefeitura, Só que eu hoje sou tá no servidor, servidor. e estou à frente do sindicato desde 27 de agosto de 2018, quando a primeira eleição, na verdade já tinham me chamado para participar da eleição, compondo chapa, né, encabeçando chapa da eleição do sindicato. Eu, a princípio, não queria, mas tendo em vista o que os servidores passavam e continuam passando, realmente continuam passando, né, e à época eu achei por bem, então, aceitar. Já tinham me convidado 2 vezes, então na compor essa terceira... chapa de... Aí, é isso, mas eu só aceitei com a condição de vir encabeçando a chapa, porque aí eu poderia colocar as ideias, né? Lógico, né? Não é uma direção onde o presidente resolva as coisas sozinho. É. Tem uma diretoria, mas fica muito mais O fácil. presidente tem uma voz mais até ativa. porque é o CPF do presidente que está lá, né? Que é responsável pelo sindicato, né? Então, eu acho que o peso da palavra do presidente tem que ser realmente mais forte, né? Aí você... E eu aí, venho, mas sendo presidente. Isso, aí entramos com a chapa, tinham 3 chapas, né? A nossa, chapa 1, a chapa 2 e a chapa 3, que era a chapa da reeleição do presidente anterior, que era o professor Fábio. Deixar aqui, inclusive, um abraço ao professor Fábio Marinho, né? Servidor. E então nós conseguimos obter êxito logo na primeira eleição, fomos vitoriosos em 27 de agosto de 2018. Eu tomei posse no sindicato como presidente, junto com os nossos companheiros e companheiras de diretoria. E o que faz um presidente? No sindicato? Ele servidor? faz toda a gestão do sindicato. Ele articula as ações, ele senta para conversar com o poder legislativo e executivo para resolver as demandas dos servidores. Você faz essa ponte entre o servidor e a prefeitura? Isso, servidor, prefeitura, os servidores da Câmara também estão agregados, estão abarcados pelo Sindicato dos Servidores. Fazemos também todo o link com o Poder Judiciário. Você faz o link, então, do servidor, basicamente, com o poder público. Quem representa, assina pelo sindicato é o presidente do sindicato. Por isso que eu falei do CPF, no caso, né? E ano passado, né, 2022, em 26 de agosto, encerrou o nosso mandato, né? Nossa gestão de 4 anos, e teve uma nova eleição, que foi 15 de agosto. A eleição é sempre antes de vencer o prazo, né? Como a eleição normal que a gente conhece, né? Sim. E aí nós montamos uma chapa para a reeleição, fizemos algumas alterações de alguns nomes na diretoria e conseguimos obter isso novamente, uma vitória, o que demonstrou que a nossa gestão é uma gestão muito positiva para os servidores, né? Nós conseguimos obter a recondução, né? A reeleição com 80% dos votos válidos dentro do sindicato. Então, foi uma reeleição muito vitoriosa. Só vota quem é sindicalizado. Servidor tem que ser do quadro permanente do município, que significa ser concursado, e sindicalizado, filiado ao sindicato. Mas é obrigatório todo servidor ser... Não é obrigatório, é facultativo. Fazer parte do sindicato? Não, é facultativo. Facultativo. Vai quem quer? Quem quer. Tem que ter uma autorização assinada, né? Autorizando. E tem quantos hoje? Quantos? Nós chegamos como eu estava falando antes, nós chegamos em agosto de 2018 com 725 servidores filiados ao sindicato, né? Em menos de 4 anos, nós já tínhamos atingido 1.100 servidores sindicalizados. Nossa. Então, isso sem ir para a rua, fazer qualquer tipo de campanha de filiação, somente com a nossa atuação. De boca a boca. Em defesa do servidor, isso, com a atuação, né? Então, a nossa diretoria é uma diretoria bem atuante, combativa. Nós temos uma assessoria jurídica que não mede esforços. Nós temos os companheiros de diretoria que estão sempre lá juntos, trabalhando em prol dos servidores, dos nossos colegas. Nós somos servidores, né? E vocês defendem os afiliados. Isso, exatamente. Isso. Não, a gente defende todos os servidores do quadro permanente, né? Sim. Mas, obviamente, que aqueles que são sindicalizados, eles têm mais direitos, né? Eles têm direito a uma assessoria jurídica gratuita, têm direito à utilização do espaço do sindicato. Mas essa assessoria jurídica só contra, tipo assim, o poder público ou contra qualquer coisa? Supor que o afiliado ele tem um problema pessoal em alguma outra coisa.
Para E- esses casos, quando é relacionado ao direito do servidor, Ah, tá. é gratuito. Tá. Né? Para outras questões, a nossa advogada ela presta assessoria gratuita desde que sindicalizada. Mas se precisar ajuizar uma ação, aí tem uma redução nos honorários dela. Ah, Mas então. quando for relacionado aos direitos do trabalhador, do servidor municipal, Uhum. totalmente gratuito. E quanto que o afiliado dele tem que pagar? É 1%. Por exemplo, o salário mínimo hoje... 1% do salário dele. É do salário base, vencimento Ah, do base, não é base. do bruto, não. Ah, tá. É do base. Então, hoje, por exemplo, a maior parte dos nossos servidores recebem como remuneração R$ 1.320, que é o salário mínimo, a partir de janeiro. Né? Então, hoje, vamos usar o salário mínimo, R$ 13,20 somente. Somente. E aí tem todos os benefícios. Então, você Tem os fazendo benefícios, nós temos uma rede de convênios, nós temos assessoria jurídica, temos uma sede própria, né, com salão de festas. Mas o principal realmente é a assessoria jurídica. E qual é a importância, né, do servidor sindicalizar? É manter. Desculpa, me antecipei, Não, mas isso perdão. mesmo. Mas é justamente manter os serviços. O trabalhador, de uma forma geral, você é da iniciativa privada, né? Mas tanto na iniciativa privada quanto na pública, né? O trabalhador, de uma forma geral, ele não consegue resolver as suas questões de forma individual. É muito difícil, né? Cada vez mais o direito do trabalhador, de uma forma geral, ele está sendo podado. E se não for de uma forma coletiva, através dos sindicatos, das federações, confederações, fica muito difícil o trabalhador conseguir obter êxito. Salvo aquelas empresas, né? aquelas prefeituras que realmente têm empatia pelo seu servidor, pelo seu colaborador. Que paga tudo certinho. Paga tudo certinho, que respeita os direitos trabalhistas, né? Tanto na iniciativa pública quanto privada. Uhum. Mas, fora isso, quando existem problemas, como um município como o nosso, é muito difícil. Infelizmente, nós estamos aí já desde 2017, sofrendo muito com a gestão que aí está. Pode falar alguma coisa? Posso, estou aqui para falar. Vamos quê? embora, não tem? Mas, tipo assim, de que tipo de exemplo o servidor passa? Passa o não cumprimento da legislação. 100% não é cumprido. E uma legislação que o próprio Poder Executivo edita. Quer dizer, como é que você cria uma lei e quem cria não cumpre? Né? Nós temos vários casos, tirando as questões de assédio moral, que os nossos servidores sofrem. Se não concordarem com o que a administração quer, mesmo não sendo correto, eles são assediados, sofrem pressão psicológica, são ameaçados de serem transferidos para outros locais de trabalho. Isso aqui em Araruama? Na nossa cidade, em Araruama. Nossa. Isso acontece, de verdade. De verdade, nós temos prova. A gente não fala nada sem prova. Né? São mais de 150 ações, entre ações individuais e coletivas que o sindicato tem, em face do município de Araruama. E a Câmara não está diferente. Isso é só com a Prefeitura e com a Câmara Prefeitura também? E Câmara. A Câmara, o problema é menor. Né? É. Hoje, o que a gente enfrenta aí de problema com a Câmara é a falta de pagamento do terço constitucional de férias. Nós temos lá servidores com até 11 anos sem receber o terço de férias. Isso. Exatamente. Então, esse descaso é do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Parece que eles estão combinados, né? Eu acho que a falta de empatia é de ambos os poderes em relação aos seus servidores. Mas isso aí vai passando assim, vai tentando, vai Aí, quando não existe uma solução administrativa, que é o que a gente tem que tentar inicialmente, aí nós somos obrigados a recorrer ao judiciário. E aí quem sofre são os servidores. Porque demora, né? O judiciário, porque está assoberbado de ações, e também o próprio município, e o contribuinte, e a população. Por quê? Quando a gente ajuiza uma ação, essa ação ela leva anos para ter uma decisão, né? Sim. Em primeira instância, e depois o município ainda recorre e vai para a segunda instância. Então, ao longo desses anos, a gente não perde causa. Pouquíssimos nós perdemos até hoje. Mas eu posso falar para vocês, para você e para quem está nos assistindo, que 98% das nossas ações são vitoriosas. E aí o que acontece? Fica aí uma ação 5, 10, 15 anos rolando na justiça. Para ser vitoriosa. Para ser vitoriosa. E aí aonde onera o município? Porque essas ações, elas sofrem um reajuste, uma correção. Tem juros.
né? Tem a correção para o servidor, que vai receber, demora muito, mas quando recebe, recebe atualizado e reajustado. Entendi. Mas o município é que paga isso, então onera muito os cofres públicos do Assim, uma nosso coisa município, se que uma poderia ser resolvido, às vezes são coisas simples, valores pequenos, uma situação tipo 500 administrativa que era reais, R$ 500 passa a ser 10 mil. passa exatamente isso, Luciana. Então é um Caramba. absurdo. Então o poder executivo, o poder público, tanto o executivo quanto o legislativo, eles não estão pensando, além do problema com o servidor que eles estão causando, eles não estão pensando no que eles estão gerando de despesa para o município. Eles têm que avaliar melhor. Até porque direito é direito, tem que se cumprir, né? Tá certo. Direito é direito. Você imagina como pode a Câmara não pagar o terço constitucional dos seus servidores. Eu tenho certeza, você falou há pouco aqui da empresa Polatti, eu tenho certeza que a Polatti paga os direitos trabalhistas dos seus colaboradores. Imagina a Polatti não pagar o terço constitucional de férias uma vez por ano, pagar um terço. 33,33% do salário base do seu servidor, do seu colaborador, desculpa. Não é isso que isso? acontece. Então é isso que está acontecendo na Câmara. E no município são vários assuntos, várias questões, várias demandas reprimidas que o município não cumpre. Muitas, são muitas, são muitas. A gente vai ficar aqui o dia todo. Mas o servidor, ele continua trabalhando? Ele continua trabalhando. É uma via de mão única, onde só o servidor tem obrigação. O município não cumpre com as dele, na maioria dos casos. Mas aí, no caso, o servidor que entra com a ação, Isso. ele continua tendo que Não, ele trabalhar? continua, ele tem que cumprir a obrigação dele, que é trabalhar. E o servidor cumpre sempre a sua obrigação. Né? Cumpre sempre a sua obrigação. Independente dele estar sendo perseguido, assediado, ou não estar tendo o seu direito respeitado. Ele cumpre com a sua atribuição, ele cumpre com as suas funções, vai trabalhar e volta todos os dias. Então, isso é comum, né, acontecer? Nessa gestão, infelizmente, está sendo. Na verdade, é uma coisa que vem acontecendo há um tempo. Me parece que é cultural aqui em Araruama isso. Ah, é? Né? Isso vem já, isso aí eu estou, como eu falei, eu estou no Serviço Público Municipal desde 3 de janeiro de 2002. Então, desde Francisco Ribeiro até hoje, os direitos não estão sendo respeitados. Lógico que uma gestão ou outra é melhor, outra é pior, né? Essa está sendo uma gestão muito difícil, pela falta de empatia com o servidor e a forma como o servidor está sendo atacado. E você teve alguma conquista do sindicato, tipo assim, nesses últimos anos? Várias Que foi uma virada de conquistas. chave? As conquistas, a maior parte das conquistas, elas vêm através do Das ações. judiciário. Né? Das Como eu ganhas, falei, né? 98% das nossas ações são vitoriosas, né? Mas já tivemos outras de forma administrativa também, que após algumas reivindicações, né, alguns ofícios encaminhados, o Poder Executivo acabou cumprindo. Né? Mas você teve alguma que foi uma virada de chave? A virada Para o de chave sindicato? eu acho que está por vir. A virada de chave eu acho que está por vir aí com uma ação que nós temos, que diz respeito ao reajuste que os servidores não recebem há 15 anos no município. Se nós Reajuste conseguirmos salarial? reajuste, porque o que acontece? O sindicato, ele abarca todos os cargos, né? Então, ele não é exclusivo dos professores, nem dos oficiais administrativos, nem dos ASGs. Ele abarca todas as categorias que compõem o quadro permanente do município de Araruama. Então, por exemplo, o magistério tem uma legislação muito específica, que ela vem da Certo. União, né? É uma Certo. legislação federal, e que acaba que os entes, né, federativos, estados, municípios e a própria União, eles acabam tendo que cumprir, né? Mesmo assim, Araruama não está cumprindo, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Então, tirando o magistério, as demais categorias já não recebem reajuste há 15 anos. Nossa, e o salário 15 mínimo, anos. salário mínimo aumentando e tudo Só aumentando. aumenta o salário mínimo. Por exemplo, eu quando cheguei no município, no cargo de assistente administrativo, eu ganhava mais de um salário mínimo. De alguns anos para cá, eu recebo apenas como vencimento base um salário mínimo. Os salários se igualaram. Então, hoje, o servidor que tem o ensino fundamental, o que tem o ensino médio ou o ensino superior, Então, é a mesma coisa. ganha a mesma coisa. Hoje, R$ 1.320. Vamos esperar o pagamento sair para ver se realmente vão ser os R$ 1.320. Mas é o salário mínimo. Então, olha o absurdo. Olha o tamanho do absurdo que já vem ao longo de 15 anos. Nossa. Isso aqui é mais de 15 anos. Isso vem desde 2006, 2007.
Nós já estamos em 23, até esqueci disso. Isso os concursados, né? Isso aí. E não, e o certo é que os contratados recebam Também, mesma coisa. o mesmo cargo, mesma atribuição, Mesma independente se são contratados ou efetivos, eles não podem, né, tem que ser tratado de forma isonômica, né? Mas será que é? No caso do vencimento base, É. sim. No caso de alguns adicionais que tem, não. Muitas vezes o contratado ainda recebe mais. Quando eu falo contratado, eu falo contrato comum. Uhum. Eu não falo cargo comissionado, né? Cargo de confiança. Aí é diferente. Isso aí é um assunto que é o direito da administração pública, né? Desde que não extrapole os limites legais, mas é um direito atualmente da gestora, da prefeita, nomear quem ela achar, né? Independente se aquela pessoa está capacitada ou não para estar naquele cargo, né? Normalmente os cargos comissionados eles são utilizados como poder de barganha, né? Com uso político, e não pela formação e capacidade daquela pessoa, daquele ser. E aí sim, o comissionado ele pode Comissionado, ganhar por o exemplo, você salário pode ter um que comissionado impor. aí que é um secretário, sem ter a formação para aquela secretaria. E aí ele ganha o salário que Aí ele vai o ganhar, executivo aí ele vai ganhar o ordena. salário, por exemplo, de um secretário, Ah, entendi. né? Aí se for um sub, de um sub, se for de um diretor. Mas quem determina o salário do município? Não, o salário do município, todo o salário do município, toda remuneração é determinado por um projeto de lei, Sim. né? A última atualização, se eu não me engano, foi a Lei Complementar 148, que foi que regulamentou o último concurso, que só aconteceu porque um cidadão chamado Luiz Marcelo Loureiro, vulgo Luiz da Saúde, ajuizou uma ação popular e conseguiu evitar a contratação em 2019, né? De forma aleatória, né? Como eles gostam de fazer, né? Dar um pouquinho para os vereadores, um pouquinho para o executivo, contratar. E aí, esse cidadão, Luiz Marcel, ele ajuizou uma ação popular e obteve êxito. E com isso, o município foi obrigado a chamar os... na verdade, a fazer o concurso. Já não de fazia 2019, muito tempo, né? que já não fazia muito tempo, né? O último concurso, se eu não me engano, foi em... teve um concurso na gestão Miguel Giovanni, 2015. Então, mas já tinha bastante tempo, 4 anos sem concurso. E a ideia do município era, inclusive eu tinha fila na Secretaria de Administração do município, contratar os indicados. E aí nós tomamos conhecimento, né? E aí, como cidadão, eu achei por bem ajuizar essa ação popular, que era o melhor remédio naquele momento, né? Para tentar solucionar. E aí nós obtivemos realmente êxito em primeira instância. O município foi até o Tribunal de Justiça para tentar derrubar a nossa liminar, mas não conseguiu, né? Nós conseguimos manter a liminar e o município teve que fazer o concurso público em 2019 e continua chamando, prorrogou. O concurso ia terminar, tem 2 anos de validade, mas pode ser prorrogado por igual período. Então, a prefeita ela prorrogou e ainda está chamando concursados classificados. Essa semana mesmo já tem novos concursados se apresentando. Foi o João Marcelo, né? Desculpa. Foi o João Marcelo, o advogado? Você lembra que ele falou alguma coisa aqui? Lembra? Porque a gente entrevistou também um advogado que ele é especialista em defender os concursados. O doutor João Marcelo Mastra, ele, logo que nós assumimos lá a primeira gestão do sindicato, ele foi convidado a fazer parte do nosso quadro, né? O escritório dele foi contratado para assessorar o sindicato, fazer assessoria jurídica, né? E na época, conversando com ele, nós chegamos à conclusão que a ação popular seria o melhor, né? Mas a ação popular só pode ser assinada por uma pessoa física, né? Por um cidadão. Foi você. Não, exatamente. Ele perguntou se eu não teria problema. Eu falei, não, problema de nada. Tem medo? Não. Medo de quê? Certeza que a gente tem com nasce é que um dia vai morrer, né? Então, vamos fazer o melhor enquanto estamos nessa terra. O município em si, o certo é fazer quantos concursos? É todo ano? Não precisa ser todo ano, mas de tempo em tempo tem que ter. Está na Constituição Federal, se eu não me engano. De tempo em tempo o quê? 2 anos, 3 anos? Ou uma vez por mandato? Eu acho que se fizer uma vez por mandato já está de bom tamanho. Né? O número de contratados tem que ser o menor possível. O contratado, ele existe para substituir o servidor efetivo em casos específicos, como licença médica, licença sem vencimento. Ah, entendi. É Você vai lá e temporário, contrata, é rápido. por isso que se chama contrato temporário. Não é para ficar 20 anos no serviço público como contratado, e nem para suprir a necessidade do curral eleitoral dos políticos, né?
Então, o servidor efetivo é quem tem que ocupar o espaço no serviço público. O contratado é para uma substituição temporária e não definitiva, como acontece na maioria dos Mas municípios. isso é uma cultura brasileira, né? Na maioria dos municípios acontece isso. No estado também acontece, a gente vê aí um monte de escândalo lá e por aí, né? E Luiz, você também é presidente do PDT de Araruama, né? Isso, perfeito. Eu assumi a presidência do PDT, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, não me recordo agora. É um partido que eu sempre gostei muito da política. Na verdade, pergunta assim, não nasceu, isso não nasceu em Araruama. Isso não nasceu em Araruama. Você veio do Rio fazendo o quê para a política entranhar em você assim? Na verdade, desde garoto, eu com 10 anos de idade, eu fui criado no Grajaú, um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, vizinho ali a Vila Isabel, a Tijuca, Andaraí, e Engenho Novo. E com mais ou menos 10 anos de idade, eu subi aquelas favelas, na época era favela, hoje é comunidade, né? A minha mãe professora, minha mãe 49 anos de magistério, Olha. no serviço público, prefeitura do Rio de Janeiro, né? Efetiva, tudo direitinho, né? Nada pela janela, tudo pela porta principal. E nessa época ela sempre gostou de política também. Nunca foi candidata, mas sempre gostou. Nunca esteve em cargo comissionado. Que geralmente sempre no cargo dela, como professora dentro da sala de aula, né? Atendendo as nossas crianças. E aí ela gostava desse meio. E eu tive a oportunidade de subir muitas vezes as favelas lá do Grajaú, principalmente do Grajaú, com Sandra Cavalcante, Miro Teixeira, professor Romualdo Carrasco, vários nomes conhecidos, uns que ainda estão, né? E outros que já se foram. E naquele momento eu já aprendi a gostar, né? Mas nunca participei. Ativo. Né? Depois, isso eu era criança, né? 10 anos. Isso. Mas depois que eu cheguei à maioridade, eu nunca participei da política assim ativamente, fazendo parte de partido político, nada disso. Você gostava? Eu gostava. E quando eu precisava votar, no ano de eleição, eu não votava em quem o amigo pedia. Isso no Rio. Eu já assistia os programas na televisão e eu tinha que me simpatizar pelo candidato e pelo programa dele, né? Pelo que ele apresentava ali. E assim eu sempre... E ali a polícia ficou guardadinha, né? E chegando na cidade, eu assumi em 2002. Então você no Rio não fazia nada a ver com política, não tinha nada a ver lá? Não, tirando essa... Essa coisa da mãe? De acompanhar. Eu que ia lá, batia na porta do barraco lá, da casa, humilde, na favela, a pessoa abria a porta e ali o político entrava, tomava um cafezinho e contava a história dele. Né? E isso aí foi o que eu vi só no Rio de Janeiro, né? E também acompanhando os programas políticos, né? E aqui em Araruama, em 2002 eu assumi, beleza, e aí o pessoal começava, eu sempre tive assim a facilidade de procurar ajudar as pessoas e de conversar, de tratar com as pessoas, né? E as pessoas procuravam muito o secretário de saúde. O secretário normalmente tem muitas atribulações, né? E sendo secretário de saúde, quando médico, pior ainda, porque além dele assumir a gestão de uma secretaria tão complexa como a saúde, ele tem a vida dele. E quem era o secretário na época? Aí quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, o secretário era o doutor Hélio Rolim. Hélio Rolim. Aí depois, Hélio Rolim saiu, logo depois, e aí quem assumiu foi o doutor Nametala, também anestesista, né? Por sinal, os dois foram anestesistas dos meus filhos, Arthur e Marcel, no parto deles, né? E aí na Metala viu, com 3 meses lá de Secretaria de Saúde, ele conversando comigo, ele achou que era importante a minha participação, próximo dele, e ele me convidou para assumir uma função que não existia e nem existe até hoje, que se chama chefe de gabinete na Secretaria de Saúde, não existe. Mas ele me designou como chefe de gabinete para estar atuando, não respondendo pela secretaria, mas para estar auxiliando, assessorando ele, o gabinete dele, né? E com isso as pessoas começavam a procurar o secretário. A gente sabe como é que é. Os municípios de uma forma geral, mas no interior acontece muito, né? O município não consegue prestar todos os serviços de saúde como deveria, né? Ou como gostaria, como deveria. E as pessoas acabam procurando o jeitinho para resolver. E o jeitinho é procurar alguém que estenda a mão e que se propõe a ajudar aquela pessoa, né? E aí eles procuravam saúde, sempre o secretário. E o secretário muitas vezes não podia. Quando estava, não podia atender, às vezes não podia. E às vezes também não estava no consultório dele e tudo mais. E aí procuravam o Luiz. Mas que Luiz? Quem é o Luiz?
Luiz não tem sobrenome, né? É E aí Luiz, eles pega- criaram um sobrenome, né? Ah, Botaram para a Luiz da Saúde. população. Luiz da Saúde. Não, eu quero falar com o Luiz da Saúde. E aí ficou. E aí eu ficou por um tempo, o meu sobrenome Loureiro ficou lá de lado um pouquinho, né? E eu ganhei um sobrenome Luiz da Saúde. É da Saúde, né? Luiz da Saúde. E aí esse nome é o nome que ficou aí marcado na cidade, o Luiz da Saúde. Isso em 2002, começou já isso, né? Pouco tempo, coisa de 3, 4 meses de secretaria. Em 2003, eu fui convidado por alguns presidentes de partido para me filiar. De início eu não queria, no final acabei me filiando ao PTdoB, atual Avante, e fui convidado a vir candidato a vereador para a eleição já de 2004, né? Só que tinha algumas coisas que eu não concordava dentro do serviço público, né? Mas você veio? Vim candidato em 2004. Em 2004 eu tinha 2 anos de prefeitura, minha família não é daqui, a única pessoa... eu já votava, óbvio, e minha esposa. Minha Nem filha os filhos. pequena não votava, e os meus filhos estavam muito pequenos, né? Marcel nasceu em 2001, não, em 99, e Arthur em 2001. E Bruna também não tinha ainda idade para votar, que é a mais velha, que é de 91. E aí nós encaramos uma eleição para vereador e tivemos 300 votos, sem recurso, sem nada, e sem ser conhecido na cidade, né? Só com aquele tempinho trabalhando na Secretaria de Saúde. Ficamos com uma das suplências, não a primeira, ficamos, eu acho, com a terceira suplência. E foi aí que eu iniciei minha vida política na cidade de Araruama. Foi assim. Na época, nós viemos candidato a vereador, eu vim candidato a vereador com o candidato André Mônica, em 2004, quando ele foi candidato a prefeito a primeira vez. Eu tinha acabado de conhecer, eu conheci André em novembro de 2003. E aí você já veio como candidato a vereador. A princípio, o Francisco Ribeiro gostaria que eu viesse com ele, mas tendo em vista a incompatibilidade de ideias, não foi possível. E aí eu fui convidado a vir candidato pelo PTdoB, pelo senhor Bira, falecido Bira, e junto com o candidato André Mônica, e aí eu tive esses 300 votos, e aí eu nunca mais larguei a política na cidade. Não só Mas na você cidade, né? candidatou de novo, não? 2008 para completar, né? Para cumprir tabela. E depois não mais. Eu falei, não, vou Mas- só ajudar, vou ficar nos bastidores. Mas acontece, né? Assim, existem uns rumores aí de você se candidatar a prefeito em Araruama. É mesmo? Não sei. Opa, maravilha. Existe uma Não sabia situação de disso, você não. Para mim é considerar. novidade. Você toparia? Como é que funcionaria isso? Eu acho que isso tudo, qualquer candidatura, seja vereador, deputado, prefeito, governador, né? Tem que ser muito bem avaliada. A gente sabe como é difícil vir para uma candidatura num município como Araruama, né? Onde os candidatos eles investem muito recurso. E eu não consigo acreditar que uma eleição ganha no dinheiro seja uma eleição próspera para a população. Eu não consigo acreditar nisso de verdade. Porque quem gasta muito numa eleição, depois vai ter que repor. E aí, fica aí por conta da mente de cada um que está nos assistindo para imaginar como pode acontecer isso, né? Levando em conta que o salário de um prefeito gira em torno de R$20 mil, se a gente multiplicar 20 mil por 48 meses, a gente vai chegar no valor que não bate com o que foi investido, né? E como é que repõe esse recurso? Fora o salário, que é o que é devido, né? Então, é complicado. Então, tem que avaliar muito, né? Eu não estou falando que não. Se né? alguém te chamasse para ser candidato ou que seja vereador agora, o que você faria diferente da primeira vez? Não, Tem na alguma verdade, coisa eu de não diferente? tive o que fazer porque eu não fui eleito, né? Eu fui Não, candidato. tipo assim, de candidatura mesmo, ou não? Você acha que é do Não, mesmo a jeito? experiência, a maturidade é outra, né? Ao longo do tempo, né? Se a gente não conseguir ganhar maturidade, eu acho que não tem nem que fazer nada. Fica em casa recolhido, escondido. Não vive, né? Não, eu acho que a gente está na vida para aprender, né? É um eterno conhecimento. Ninguém sabe mais que o outro. Então, a maturidade, lógico, eu ganhei muito mais maturidade e eu vou saber muito mais como atuar durante uma campanha, seja ela para vereador, para prefeito, para o que for, né? E porque não é só o político, o candidato que dizem, né, que o político engana o povo, mas eu acho que é uma via de mão dupla, né? Quando o candidato, o eleitor, não são todos não, tá? Mas muitos eleitores, alguns eleitores, acham que o candidato ele tem a obrigação de
de Resolver a vida? pagar a conta de luz, de ajudar a comprar um remédio. Isso na cidade pequena é muito maior ainda, né? É muito o assistencialismo é gigante. Eu não estou falando que não tenha que ter, não. Infelizmente, é uma prática comum, né? E que eu não censuro, Entendi. porque existe essa necessidade. E o nosso objetivo maior é ajudar quem está lá na ponta, é resolver o problema de quem está na ponta. Quem está na ponta é a população, é o eleitor que está na ponta. Quem sofre com a falta de saúde, com a falta de educação, é o contribuinte, é a população. Então, de certa forma, a gente acaba fazendo. Na minha campanha mesmo, em 2004, 2008 nem tanto, mas 2004, mesmo sem recurso, Você ajudava com o que podia. no que podia. Muitas vezes eu tirava da minha casa e ajudava a pessoa. Porque a gente não tem como. Quem tem coração não consegue ver aquela pessoa passando necessidade. Mesmo que, em alguns casos, a pessoa esteja ali fazendo daquele problema um problema muito maior. Porque a gente mais não interessa. Sabe? Porque quem está cometendo a falha, quem está enganando é o outro, não é quem está dando. Né? Quem está dando de coração aberto, está ajudando de coração aberto. Né? Mas é complicado. Então, a maturidade me ajudaria a fazer o quê? Avaliar melhor essa condição do eleitor em relação ao candidato. E também me ajudaria também na formação das minhas propostas para ofertar à nossa população. Sabendo que o vereador, né, no caso, né, de uma eleição para vereador, para prefeito é outro, né, que é o executivo, já tem um poder muito maior, né? Do vereador, o vereador sozinho não consegue. Não adianta falar assim, eu vou criar lei para isso. Eu posso até criar um projeto de lei, mas eu vou ter que levar para apreciação. E quando o projeto de lei ele gera ônus para o executivo, para o município, esse projeto de lei ele tem que ser apresentado pelo Poder Executivo, pelo gestor. É uma questão de constitucionalidade, né? Então, é inconstitucional um vereador criar um projeto de lei que vai onerar. Por exemplo, quem é que cria, quem que edita o projeto de lei complementar para tratar da remuneração dos seus servidores? É o Poder Executivo. Né? O vereador, se ele for um vereador atuante, que ele tenha uma relação de diálogo com o chefe do Poder Executivo, óbvio que ele pode, né, junto com seus colegas de Câmara, né, e junto ao chefe do Poder Executivo, ele pode estar articulando para que seja aprovado um projeto que seja o melhor possível, né? Dentro da possibilidade do município também, né? A legislação, ela poda também, ela trava um pouquinho. Tem a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das leis aí que os prefeitos mais têm ojeriza, né? Que limita muito a folha de pagamento. Então, eu acho que numa possível candidatura, eu viria já com uma maturidade maior, uma experiência maior, até ao longo desses 20 anos de serviço público, né, que eu conquistei, né? E você tem projetos sociais também, né? Você tem algum Já em andamento, não para 2023 agora? Não, na verdade não existe um projeto assim. Eu participo de alguns, né? Não existe um projeto fixo, certo, né? A gente sempre está participando, sempre estou participando de alguma coisa, de alguma forma. No Rio de Janeiro mesmo, antes de eu vir para cá, ainda jovem, eu visitava muito orfanatos, né? Então era doação de brinquedos, de alimentos para orfanatos, que eu fazia junto com a minha mãe. E aqui em Araruama eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos no Clube de Engenheiros, na Fazendinha, em vários bairros da cidade. Às vezes ajudando uma pessoa que tem uma condição melhor para fazer, né? Assessorando, ajudando, e às vezes botando a mão na massa mesmo, direto mesmo, carregando, montando cesta, botando no ombro, entregando. Então são várias situações. E Luiz, assim, eu acho que... Desculpa, Luciana, é que é uma coisa que eu não gosto nem de ficar falando muito, porque tá fazendo para poder aparecer. Então eu prefiro falar assim bem rápido sobre isso para não esticar muito, não detalhar muito. E existe assim muito julgamento, né? E também às vezes o povo também já está de saco cheio de política, né? Sim. Mas o que você falaria assim para as pessoas entenderem a importância da política? A importância da política? Primeiro que a política começa dentro da nossa casa, né? Quando a gente está negociando com um filho, né? Com um pai, com uma mãe, isso já é política, né? Mas o principal da política partidária é a geração de projetos para atender às necessidades públicas. Sem a política não tem política pública. Sem a política não tem SUS. Sem a política não tem educação pública.
Então, a política ela tem que estar assim, tem que ser um ponto a ser estudado e abordado pela população de uma forma geral. A força tem que estar A política ativa, está né? em tudo. A gente pode observar, vai numa sessão da Câmara, Não tem cultura de... não A vai, população não tem a a cultura de ir, população né? não vai. Então, os projetos eles estão aprovados dentro da Câmara, Sem a população saber. sem. Muitas vezes o vereador, quando ele é mais próximo do executivo, ele não lê o projeto de lei, ele aprova, ele só bate a cabeça, não levanta. Vocês podem ir numa sessão, vocês vão observar, né? Quem aprovar, mantenha-se como está. Nem levantar da cadeira para falar. Nem levantar o dedo para falar que está aprovando. Nada. Então, a população tem que participar. Todo município tem conselhos, né? Conselhos comunitários. Nós temos o Conselho de Saúde, o Conselho do Idoso, o Conselho de Educação. Nós temos vários de segurança. Da infância e juventude deveria ter, se não estiver funcionando, tem que botar em prática. Então, são vários conselhos. Os conselhos são o quê? O conselho nada mais é do que a sociedade civil organizada. Quem é que faz parte do conselho? São as indicações do governo, dos sindicatos, no nosso caso, o sindicato faz indicação, nós estamos em quase todos os conselhos do nosso município. Parte da população, representantes de categorias, OAB indica membro do conselho. Então, o conselho é a sociedade civil organizada. E a população tem o direito e dever de participar. Porque a população tem direito à voz. Né? Tem reuniões que a população pode opinar, pode falar. Então, você acha que falta muito também da cultura O interesse da população? público ainda é baixo, muito baixo. Da população? Da população. Da cultura A população aqui, né? é a cultura geral, mas não é só em Araruama, não. A gente também não pode falar que Só tudo Araruama, de ruim em Araruama não é. Eu acho que está dentro de nós. É a cultura do Está em brasileiro, você, né? Luciana, está no Luiz, Não é verdade. está nos nossos amigos que estão aqui na sua equipe técnica, está em todos. Que não vai lá assistir Não uma vai sessão, lá, que não pô. vai querer saber Meus o que tá filhos acontecendo. nunca foram numa reunião do conselho. Para você ter uma ideia, eu estou falando de dentro da minha casa. Eu nunca vi um filho meu numa sessão na Câmara. Como que a gente vai reclamar se a gente não participa, não conhece o que acontece no nosso município? Então, é muito importante a participação popular. Muitas vezes acontece, a população reclama, mas nem pode reclamar, você não estava lá para... É igual na hora de votar. Não, para você... Você não foi às urnas, não votou. Sim. Mais um ponto aí da importância da política. Quando você vota, você está dando uma procuração para aquele político que vai ser eleito, que foi eleito, tratar das políticas públicas e te representar. Sim. E quando você não vota, você se omite, você também dá a procuração para que o Luiz, que votou, escolha alguém por você. Então, não adianta reclamar. Quem não participa, não adianta reclamar. Eu acho que é obrigação, não é direito, não. É obrigação da população participar da vida política da sua cidade. E até porque também... Do seu estado e do seu país. É porque aí a população estando mais ativa, os próprios governantes, né, o executivo, o legislativo, eles vão começar a entender. Exatamente. Que não vai poder artigo 1º da coisa. Constituição. O poder emana do povo. Artigo 1º da Constituição. Se eu não falho, é isso. Se eu não, né? Pode pesquisar aí. Pode pesquisar. Artigo 1º da Constituição, o poder emana do povo. Mas o povo ainda não entendeu isso. Está na hora de acordar. Eu acho que 2023 será um ano importantíssimo para que a população acorde e reconheça o seu direito. Que comece pelo menos no bairro, né? Começa nessa associação, começar em tudo nisso, dentro do nosso município, na escolha dos conselheiros para os conselhos, na escolha dos prefeitos, dos vereadores, e ali vai expandindo, porque a política ela é de dentro para fora, né? Ela começa de dentro para fora, é como se fosse um cogumelo, né? É de dentro para fora que nasce a política. A política não vem lá de cima. O camarada, para chegar a presidente da República, ele precisa muito da base. E a base somos nós, são os municípios. Ser vereador, ser prefeito. Isso, depende da base. Então, tem que sair a política de dentro de casa, para o seu bairro, do seu bairro para a sua cidade, e assim vai expandindo. Esse é o meu ponto de vista, posso estar errado. E com isso também a população acaba tendo mais força e ficando menos, tendo menos poder de... A população tem mais poder de não aceitar qualquer barganha, qualquer coisa, né? Exatamente. A gente pode até errar na hora de votar. Sim. Mas pelo menos nós erramos tentando. Só erra quem tenta. Quem não tenta,
não erra, não faz nada, simplesmente Não sai do lugar. vê a vida passar sem fazer nada, não contribui em nada para a sua vida, nem do próximo. Nem Então é escreve a própria importante. história. Não, história, que isso? E, Dá muito trabalho escrever a história. E Luiz, o que você diria para quem está assistindo a gente? Do que você espera em 2023? De como você espera que as pessoas sejam Pô, são tantas coisas, né? politicamente, né? Primeira coisa que o cidadão realmente ele acorde, ele reconheça o seu poder, né? Ele tem um poder muito grande quando ele vai à urna, seja para votar seja numa eleição geral ou numa eleição até no seu próprio edifício, num condomínio, né? Verdade. Então que ele acorde e ele reconheça isso, acontece tenho certeza que acontece onde você mora, Verdade. né? É verdade. A gente não vai nem na eleição de síndico. Né? Aí, então. Verdade. Então o cidadão ele acorde, ele reconheça o seu poder, né? Que ele estude. É importante isso, que a gente não pode sair falando besteira por aí, tem que ter um mínimo de conhecimento, e o conhecimento é muito importante, para que ele estude um pouquinho aquele assunto que ele quer desenvolver, né? E é isso, e que a gente deixe o ódio para trás, uma mensagem importante também. Eu acho que o momento é de amor, né? Da gente transmitir o amor para todos. A gente está vindo aí de um período, de certa forma, longo aí, de muito ódio, né? Muitas fake news, muitas mentiras, histórias mal contadas, né? Tendo em vista a repetição, algumas pessoas acreditaram. De um lado e de outro, não estou falando não estou tomando posicionamento nem de um extremo nem de outro. Mas que a gente deixe o ódio ficou para trás. Dia 31 de dezembro de 2022 morreu o ódio, e a partir de 1º de janeiro de 2023 nasceu o amor. Que a gente transmita o amor, que a gente abrace mais os amigos, os desconhecidos, que a gente estenda a mão para as pessoas, né? E isso tem que ser de forma verdadeira, não demagógica, né? Para que a gente faça realmente um mundo melhor. Eu quero ver meus netos crescerem. E para os servidores? O que você diria para os servidores? Que eles participem também, tá? Nós temos no município de Araruama aproximadamente 6.000 servidores do quadro permanente. 4.500 ativos, né, que estão trabalhando nas repartições, já deve estar ter mais um pouquinho, porque está tendo mais uma leva agora, sendo chamada, e algo em torno de 1.500 servidores inativos, que são os aposentados, que eu não gosto nem da palavra inativo, né? Dá a impressão que a pessoa é incapaz, né? Mas não, são os aposentados, né? Então, são 6.000 servidores, pouquíssimos participam. Poucos são afiliados? Pouquíssimos participam. Em relação à proporção? Não, mas vocês podem participar independente, porque nós, por exemplo, lá no sindicato, eu dou atenção a todos, independente de serem filiados ou não. Desde que eles sejam do quadro permanente, até contratados, às vezes nos procuram. E a gente, pelo menos, né, a gente não expõe o contratado, obviamente, né? Imagina, né? Se o servidor do quadro permanente que tem estabilidade sofre assédio, o contratado vai levar um pé na bunda, né? Desculpa, mas vai ser isso que vai acontecer, vai perder o emprego. Mas a gente dá atenção a todos, né? Mas que todos, independente de serem filiados ou não, né, desde que sejam do quadro, que eles participem. Porque é como a gente falou há pouco, a força está na pessoa, né? E nesse momento, falando de servidor, o servidor é a pessoa e é quem tem a força. Os políticos, eles têm que entender que o servidor faz a diferença numa eleição. Podem ter certeza disso. Se o servidor acordar, o político, seja vereador, seja prefeito, o que for, ele vai entender que o servidor tem um poder de decidir. Ele faz a diferença, seja lá com seus... Você imagina, 6.000 servidores. Mesmo sabendo que parte desses servidores residem e têm o título em outros municípios, mas vamos dizer que seja metade. Que dos 6 nós tenhamos 3.000 servidores que votem na nossa cidade. Multiplica isso aí por uma média de 3 eleitores por residência. Só aí, de uma forma bem pessimista, nós temos 9.000 eleitores. Olha como faz diferença. 2004, André Mônica perdeu a eleição para a reeleição do Francisco Ribeiro por 525 votos. Olha como faz a diferença o servidor. Então, os políticos ou aqueles pretensos políticos, prestem mais atenção nos servidores. E os servidores, né, também, né? Tem que correr atrás, tem que buscar, tem que lutar e mostrar a sua força. Esse é o recado para o servidor. Servidor, você tem força. Luiz, eu espero que você tenha gostado. Foi bem esclarecedor, muito bom. bate-papo. Te agradeço. Gostei muito. Obrigado. Tá, de te conhecer pessoalmente, conversar um pouco com você.
E foi bem esclarecedor para mim. Eu acho que foi legal, mas tem muito papo ainda pela frente, né? Em outro momento, é Ah, claro, então, se Deus se for quiser. da vontade de vocês. Vai sim, tá? Tá Muito bom? obrigada. Nada, eu que agradeço a você, Luciana, ao seu podcast, né? Quem pode, Quem pode, pode, não vou pode. esquecer. A sua equipe que está aqui presente, muito obrigado mesmo. E ao amigo Vinícius, né? O Indicou. repórter maluco, Brian, pela indicação. Muito obrigado. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa, né? Foi uma conversa bem esclarecedora. Eu adorei. E é isso. Curte, comenta, compartilha, espalha para todo mundo. Deixe seu comentário de qualquer dúvida que tiver, que a gente manda pro Liz e a gente responde. Um beijo e até a próxima.